Oi, amigos do basquete, eu estou aqui agora para dar continuidade aos vídeos que eu programei para falar um pouquinho de alguns fatores que estão relacionados com a prática do basquete. E nesses dois próximos vídeos eu vou falar sobre as questões pedagógicas que estão relacionadas à prática do nosso esporte. No primeiro deles, eu vou abordar especificamente a questão do praticante, no caso, a criança, e também a questão do ambiente. E no segundo, nós vamos falar das tarefas e da atuação dos profissionais. Eu espero que vocês gostem, aproveitem, um grande abraço. Muito bem, então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, hoje abordando as questões relacionadas aos aspectos pedagógicos do basquetebol. E neste primeiro vídeo sobre esse tema, nós vamos falar sobre a criança, né, que é, na verdade, o foco principal do nosso trabalho, sendo ela um aluno em aprendizagem ou mesmo um atleta já com uma certa experiência. E também vamos falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, o ambiente que nós proporcionamos para que essas crianças possam ter uma aprendizagem adequada. Só retomando um pouquinho então, né, os 4 componentes da prática pedagógica, e aí em vermelho os 2 componentes que serão alvo desse nosso bate-papo. Então, a criança no esporte. É muito importante nós entendermos, né, o porquê que uma criança participa do esporte. Existem inúmeras pesquisas que tratam desse assunto. Isso é um tema que já foi abordado por diversos autores em diversas situações, em muitos países diferentes, e as conclusões são basicamente as mesmas. O primeiro fator pelo qual uma criança procura a prática esportiva e se mantém nessa prática é a diversão. É a possibilidade dela estar se divertindo sem tantas cobranças, sem muitas exigências. Um outro fator é estar com seus amigos, participar de grupos. Muitas vezes a criança não tem nem tanta habilidade em uma determinada modalidade esportiva, mas pelo fato de seus colegas, de seus pares estarem praticando essa modalidade, ela acaba aderindo a ela. Um outro fator é a melhora das capacidades físicas e das habilidades. É claro que todos querem se sentir mais competentes para poder participar de uma maneira mais adequada e poder, enfim, contribuir e desenvolver ao longo do tempo essas suas capacidades e habilidades. E é claro que a competição faz parte desse processo. Sempre lembrando que a competição, ela, como eu disse, tem que fazer parte do processo, ela não tem que ser o resultado final do processo. A competição ela tem que ser inserida gradativamente em diversas situações, em jogos, em brincadeiras, até chegarmos ao jogo, o que eu chamo de jogo real. Então, a competição faz parte. Enganam-se aqueles que acham que competir é prejudicial. Prejudicial é você competir fora das normas e fora daquilo que a criança é capaz de oferecer. Um aspecto que muitas vezes atrapalha muito é o conflito de objetivos entre crianças, pais e técnicos e professores. Então, uma criança tem o objetivo de se divertir, mas o pai quer que ela seja uma atleta de alto nível e o técnico quer ganhar a qualquer custo. Então esse conflito atrapalha muito no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento esportivo dessa criança. E aí nós temos duas figuras que mostram, né, algumas coisas que geralmente criam uma polêmica muito grande. Primeiro é a questão da iniciação precoce versus a especialização precoce. Há uma confusão muito grande. Iniciar precocemente não significa necessariamente que você tenha que especializar precocemente. Uma criança iniciar o basquetebol com 6 ou 7 anos, nós podemos considerá-la como uma iniciação precoce. Mas isso de maneira nenhuma é prejudicial. O prejuízo virá a partir do momento que nessa faixa etária, talvez até os 9, 10, 11 anos, nós tenhamos a ideia de que especializar essa criança é necessário.
E de que forma essa especialização acontece? Muitas vezes estabelecendo já funções definidas, sem que se leve em conta os níveis de desenvolvimento dessa criança, e também fazendo com que ela participe de competições de uma forma bastante dura, bastante difícil, para que ela obtenha resultados. E um outro aspecto é a questão da participação e do rendimento. Nas fases iniciais, o mais importante é despertar o gosto pelo basquetebol. Então a participação é fundamental, enquanto que o rendimento é um produto que acontece a longo prazo. Para você obter um bom rendimento, para você ser um atleta de alto rendimento, essa criança vai precisar de muito tempo de prática. Aqui eu trago um quadro, que foi elaborado pelo professor Gotani, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, onde ele traça uma comparação entre rendimento e iniciação esportiva. Então, enquanto no rendimento o objetivo visa o máximo desempenho, na iniciação esportiva ela exige um desempenho ótimo, ou seja, aquilo que a criança consegue realizar. Em termos de objetivo ainda, o rendimento ele visa a competição, e enquanto que a iniciação esportiva visa uma aprendizagem num processo contínuo. E aí vocês têm esse quadro, então o rendimento ocupa-se com talento, enquanto a iniciação esportiva ocupa-se com a pessoa comum. No rendimento a preocupação é com o potencial, e na iniciação esportiva, além do potencial, as limitações que essa criança apresenta. Enfim, o treinamento está muito relacionado com o rendimento, enquanto que prática ela está relacionada com iniciação esportiva, e aí pode haver alguma confusão entre treinamento e prática. É claro que o treinamento não deixa de ser uma prática, mas é uma prática muito mais elaborada, muito mais organizada e visando um desempenho máximo para que se obtenha o rendimento. No caso do rendimento, a orientação é para a especialidade ou para a especificidade. Como eu disse anteriormente, na fase de iniciação esportiva, o que eu chamei lá atrás de iniciação precoce, nós temos que buscar pela generalidade. A especificidade deve ficar bem lá para o final, quando a criança já tem um nível de conhecimento, um nível de aquisição das suas capacidades e habilidades bastante desenvolvido. No rendimento, o ênfase é sobre o produto, enquanto na iniciação é o processo. E o resultado de tudo isso no rendimento é a inovação, enquanto na iniciação esportiva nós temos a difusão do conhecimento. O que se busca, então, quando nós falamos especificamente de iniciação esportiva? Então, a busca pelo desenvolvimento das múltiplas habilidades. Quanto mais recurso essa criança tiver, não só nas habilidades básicas, que são fundamentais, mas também nas específicas, quanto mais recurso ela tiver, mais ela vai poder se desenvolver e apresentar um desempenho adequado numa idade mais avançada. A gente também busca uma adaptação da tarefa ao indivíduo. Nós temos que pensar que as crianças têm níveis diferentes, são idades diferentes, e muitas vezes a tarefa não é adequada àquilo que ela é capaz de desenvolver. Então, um exemplo, um jogo pode ser uma tarefa, mas que tipo de jogo? Será que é o jogo 4/4 de 10 minutos, com a quadra na sua totalidade, com linha de 3 pontos, enfim. Nós podemos fazer adaptações dessas tarefas para poder fazer com que a criança participe de uma maneira mais prazerosa, e que ela tenha motivação e goste do que está fazendo. Uma outra questão importante é a oportunidade de praticar de forma igualitária. Nesse momento da iniciação, nós temos que dar essa oportunidade para as crianças praticarem, para que elas se sintam incentivadas a praticar aquele determinado esporte. E claro, batendo novamente na tecla da não especialização, da não especificação. Até uma determinada idade, eu diria até provavelmente 12, 13 anos, as crianças não deveriam ser dispostas em funções específicas. Elas devem experimentar todas as situações
para que no futuro, quando ela for designada a um tipo de posição, ela tenha recurso suficiente para atuar de uma maneira uma maneira que seu desempenho seja mais adequado e possa ter um resultado melhor. Na iniciação esportiva, nós temos 3 fases. A fase inicial é a fase de compreensão do movimento, né? É a fase onde a gente tem que mostrar o jogo como ele é e dar à criança a oportunidade de realizar movimentos com poucas correções mais pontuais, informações objetivas e claras, atividades de baixa complexidade e foco no processo e não no produto. Lembrando que essa é a fase do despertar pelo gosto do basquetebol. Então nós temos que criar um ambiente extremamente favorável para que isso possa acontecer de uma maneira tranquila. A segunda fase, a chamada fase intermediária, é onde ela começa a adquirir os gestos específicos do jogo, onde as tarefas podem ser mais organizadas, onde as informações podem ser informações mais pontuais, informações mais precisas e mais específicas. E daí partir para tarefas de maior complexidade, onde você pode combinar movimentos, onde você pode combinar situações para que ela chegue na terceira fase, que é a fase autônoma, que é a fase onde ela consegue executar seus gestos de uma maneira automática, obtendo um resultado no produto final, um resultado em que ela consiga não só aperfeiçoar os seus gestos, como também ter uma maior capacidade de combinar movimentos. Em relação ao ambiente, é muito importante nós pensarmos, primeiro, que principalmente na iniciação nós temos que ter um ambiente acolhedor. Não adianta você ter uma quadra linda, maravilhosa, se ela não é uma quadra acolhedora. E o ambiente não diz respeito somente à quadra. O ambiente diz respeito à maneira como os profissionais, no caso o professor e o técnico, recebem essa criança. O apoio que eles dão a essa criança, o incentivo que eles dão a essa criança. Então o ambiente não é simplesmente um espaço físico, é todo um contexto de acolhimento. É claro que a estrutura desse ambiente ajuda. Só que nós não podemos deixar que uma defasagem na estrutura ou a falta de estrutura prejudique o nosso trabalho. Os materiais que nós precisamos para trabalhar são materiais relativamente simples. Numa iniciação esportiva, você não precisa ter materiais de altíssima, de altíssima tecnologia, né? Bolas, cones, arcos, materiais improvisados como garrafas PET para servirem de cone, fitas colocadas no chão para servir de limitadores de espaço e assim por diante. E fundamental, como eu já disse anteriormente, muitas vezes adaptar esse ambiente para que a criança se sinta bem. Então, às vezes diminuir o espaço da quadra, diminuir a altura da tabela, uma bola mais adequada às suas condições, podem realmente gerar um efeito bastante importante. Enfim, esse é o recado desse nosso vídeo, deixando aqui meu muito obrigado pela atenção e os contatos para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida e conversar um pouco sobre basquete. Um grande abraço a todos.